Porque, por exemplo, o seu Kim, né? O seu Kim está conectado, ó. O seu Kim está conectado a essa zona da Terra. Tá vendo? Ó, cada um dos nossos Kins está conectado a uma zona da Terra. Eu sou dragão cristal vermelho. Tá, então aqui, no meu caso, eu caí no meio do mar aqui. No meio do mar. Sim. Então, essa é a tua família, né? A gente chama de família. Então, o que está acontecendo nessa zona da Terra, você, consciente ou inconsciente, está sentindo. Por exemplo, eu sou dragão cristal vermelho. Eu estou conectada na biorregião da Terra, lá no Iraque, lá perto do Egito. O dragão está nessa região. É Índia também, né? Na China. Índia, na China. Então, por China, exemplo, 15. tem dias que eu acordo e eu sinto, às vezes, uma tristeza muito grande que eu sei de onde está vindo. Eu capto isso no campo. Então, por exemplo, essa zona inteira, se vocês forem olhar, o ataque da Torre Gêmeas, por exemplo, é a briga do dragão com o macaco, que são antípodas. Os Estados Unidos, aqui, ó, só vocês olharem, os Estados Unidos e o Iraque atacaram o outro, estão na mesma família. Isso aqui são antípodas. Antípodas é uma energia que te desafia. Depois eu explico isso para vocês. Então, essa biorregião da Terra, praticamente é onde está a zona, vamos pensar assim, aquele buraco negro da Terra. Então, por exemplo, às vezes você acorda num dia de manhã, vamos supor que está tendo um tsunami bem na tua biorregião. Às vezes você acorda e tem premonição que está vindo alguma coisa, porque você está sentindo a tua biorregião. Cada dia, porque a Terra tem 5 chakras e nós temos 7 chakras. Cada chakra nosso está conectado a um chakra da Terra. Então, é assim, o nosso corpo é Terra. Isso é incrível. Eu tô no Oceano Pacífico, que eu acho. E está pegando Isso. um pedacinho aqui Ó, da tá Argentina, vendo, ó? ó. Vocês são do mesmo... Isso mesmo. Vocês são da mesma família. Família é assim. Isso. Cada família tem uma função. Então, por exemplo, o que isso aqui faz com a gente? Que é o dragão? Eu sou dragão. Todos os selos que são dragões ajudam a começar coisas. Selos vento ajudam a comunicar. Então, por exemplo, quem tem um Kim do vento são excelentes comunicadores. Então, isso também facilita com que seus dons e seus talentos também sejam revelados para você. Que nem falei para você, Guru, você é estrela. A estrela não tem como, vai ter que trabalhar com arte. Se você não trabalhar com arte, você morre doente. Porque esse selo vai te convocar a isso. É verdade. Ele vai te convocar a isso. No caso dele, né? Ele é o Yogi Yogini. Ele trabalha com... Por exemplo, se ele trabalhasse nessa questão da reflexão, na meditação... Então, vocês são antípodas. Então, por exemplo, eu até brinco, né? Esses selos amarelos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho. Vê beleza em tudo, todo mundo é legal. Às vezes não tem nem muita maldade, né? Mas aí vem um selo branco e te coloca no teu lugar. Então, porque assim, esse aqui, se ele tivesse que trabalhar de ver as sombras, ver as coisas erradas, os selos que mais veem as coisas erradas são os seus selos. Então, por exemplo, você seria um excelente investigador, você seria uma pessoa que senta no lugar, você vê as distorções com facilidade. Os espelhos, eles têm total clareza sobre o que não está legal no lugar. Então, se qualquer lugar que você entrar, você seria aquele cara que pega os erros no campo. Então, imagina como você pode ajudar tanta gente com isso. E não importa a profissão que você escolha, aqui não estamos dizendo... Só que você tem que encontrar o seu lugar na roda. Então, cada selo desse tem uma informação, ele decodifica em você aquilo que você veio... Lá em cima, antes de você vir, você falou assim, é isso que eu vou fazer quando eu descer. E você não precisa ser aquilo. Você tem que manifestar aquilo. Por exemplo, eu sou dragão, cristal. Eu não sabia disso, mas eu ajudo as pessoas a começarem coisas. A minha vida inteira eu fiz isso, desde criança. Isso me respondeu toda a minha infância, me respondeu toda a minha adolescência. Porque aonde eu vou, começo. Por exemplo, vocês nunca fizeram essa entrevista com ninguém disso aqui. Não. Eu vim aqui, eu sou um dragão. O dragão, ele ajuda a abrir o caminho, as portas, ele ajuda as pessoas a começarem. Então, eu tô na minha missão. Então, o que isso me faz? Isso me dá uma alegria imensa, que não tem dinheiro que pague isso. Eu falo, eu iria em qualquer lugar do planeta para falar isso, porque eu sei que eu estou cumprindo a minha missão. Então, meus trabalhos todos que eu fiz, mesmo na minha área,
eu estava sempre trazendo novidades para o Brasil. Quando eu dava aula de educação física, todos os eventos, tudo que tem equipamento internacional, eu fiz muitos lançamentos no Brasil, por exemplo. O pessoal me chama e fala, você não quer trazer? Eu estou sempre abrindo, porque os dragões fazem esse papel. Então, você começa a entender o seu lugar dentro do círculo. E, por exemplo, se você somar o seu Kim com o dele, vocês dois mudam de energia. Por exemplo, ele é 18 e você é um 8. Quando eu somo vocês dois, vocês vão virar uma outra energia. Isso faz com que a gente olhe as pessoas de um lado espiritual. Você para de olhar ele como alguém que quer te ferrar. Você vai falar, eu e ele temos uma missão junto. Então, você vai entender por que você está com ele, por que você está com ela, por que você está comigo. Nós três aqui damos uma harmônica. As harmônicas respondem às nossas missões com as pessoas. E quando você cumpre aquela missão, você vai perceber que você muda de grupo, você muda de pessoas. Então, se você consegue fazer as harmônicas dos relacionamentos amorosos, dos pais, dos filhos. Então, isso dá pra gente um conjunto humano muito mais fácil de lidar com a diferença do outro. Porque você entende a sua unicidade. Isso aqui, sim, você fala, eu sou único. Porque todo mundo fala, eu sou de... Se você for ver essa sociedade fracassada, faz com que a gente seja igual. A gente faz de tudo para ser igual ao outro. Todo mundo faz a mesma plástica, todo mundo quer colocar o mesmo cabelo, todo mundo na mesma... Quer dizer... fracasso. O mesmo fracasso. Porque a gente perde a identidade. O cabelo eu quero colocar aqui do Dr. Hair, hein? Esse eu quero. Tá, não, desculpa. Todo mundo quer que você volta, não quer colocar o mesmo cabelo, o cabelo do mas Dr. Hair. Se você for ver, nós estamos brigando para nos tornarmos iguais, sabendo que somos diferentes em essência. Quer dizer, temos a mesma essência divina, porém somos únicos. E essa sociedade faz de tudo para que a gente brigue para ser igual na aparência, igual na vestimenta, e a gente fica que nem um louco tentando ser quem a gente não é. Para ganhar um dinheiro que você não precisa, para agradar a gente que você não gosta, para mostrar uma coisa que você não é. E você falar que isso é felicidade, você falar que isso é normal, eu falo que assim, eu posso ser muito louca, mas eu prefiro morrer com essa loucura do que ser uma pessoa que sai por aí fazendo o que a gente está fazendo. Então, a minha vida mudou em todos os sentidos. Então, muda toda a sua relação com a sua família. Não foi fácil. Vou falar para vocês que é fácil isso na minha família? Claro que não, porque na minha família só eu sigo isso. Só eu sigo isso. Porque dentro de cada família, nós temos pessoas que vão ser os estranhos do ninho. Então, isso aqui normalmente é para um buscador. Todo sistema familiar tem um buscador, porque eu também sou consteladora familiar, né? Faço constelações familiares. Normalmente, os esquisitos, os estranhos, é quem se conecta com isso. A sua família segue o quê? A minha família segue as coisas normais. Então, isso aqui também não é pra gente, não é dogma, não é doutrina. A gente segue e, no fundo, as pessoas, por exemplo, você começa a mudar a tua vibração. Então, eu nunca tive na minha fase tão feliz, com tanta alegria, com tanta energia, para dormir, descanso, sono mudou, alimentação mudou. Tudo muda. Que é melhor que isso, não? Exatamente. Você vai mudar pra quê? Vai ficar igual um zumbi, só pra agradar. Sim, e a quantidade de recurso, porque isso aqui começa a gerar abundância e fluxo, né? Sim. Então, você vai começar a lembrar o sonho que você está aqui. Você vai lembrar porque você está aqui na Terra. Eu falo que eu demorei 52 anos para lembrar quem eu era e o que eu vim fazer aqui. E a hora que você encontra, você leva um susto. Você fala, nossa, essa é a minha missão, é essa a tua missão. Então, isso te garante, inclusive, a tua volta para casa. Né? Porque a gente tem muita saudade da onde a gente veio. E a Terra é maravilhosa. A gente não quer ir embora mais daqui, porque tem muitos prazeres na Terra. Só que a gente pode se perder aqui para sempre. Em drogas, em bebidas, em sexo. E tudo isso a gente vai falar, porque nós temos 4 karmas coletivos aqui para a gente resolver. Inclusive, nós temos a destruição de um planeta, que é Maldek, que nunca ninguém questionou. Então, o povo da astrologia também aqui para deixar um alerta que nós temos um planeta chamado Maldek. Maldek hoje é um cinturão de asteroides e a gente nunca questionou. Marte, por exemplo, toda a população foi incinerada. Marte tinha o mesmo solo da Terra. Nós estamos falando de ufologia aqui também. Com muita capacidade e muita coerência, porque tem muito estudo em cima disso. Né? Então, por exemplo, a população de Marte inteira foi incinerada com a briga de Saturno e Júpiter. Então, sempre os grandes estão tentando destruir os pequenos. Então, a gente tem uma herança de guerra. Então, a gente herdou de Marte o medo de morrer. Se você olhar, a gente tem medo de morrer.
E a morte é uma coisa incrível, porque a gente vai precisar deixar essa vestimenta de uma forma e passar para um corpo de luz para poder passar para outras dimensões, se a gente quiser. Né? E tem gente que tem pavor da morte porque recorda disso. E é vendido pra gente que é ruim. A gente não quer falar de morte. É o que a gente veio falar todos os dias de morte. Porque a única certeza que todo mundo tem aqui é que vai morrer. E por que a gente vai morrer em sofrimento? E quem disse que morrer é uma coisa ruim? Entende? Então, nós temos 4 karmas coletivos para resolver dentro disso, que eu vou mostrar depois para vocês, que é o medo da morte, o tabu sexual, porque a nossa energia sexual é para o nosso processo de ascensão. Então, a gente também... O masculino usurpou a energia feminina. Então, todos nós sofremos do patriarcado. O patriarcado é uma doença planetária. Então, homens estão sofrendo, mulheres estão sofrendo com o patriarcado. Porque, na verdade, a energia masculina em todos os seres, inclusive nas mulheres, quem faz a guerra no planeta são os homens, a energia masculina. E quem sustenta a guerra é a energia feminina. Se tem guerra no planeta, a energia masculina é quem faz. E quem sustenta a guerra é a energia feminina. Na competição das mulheres. E a gente está vendo isso. Isso é lamentável para uma espécie que diz que é evoluída. Tanta tecnologia ainda se mata no trânsito, como você estava falando. Que ainda xinga a mãe, que chuta o cachorro, grita com o vizinho. Aonde que a gente é evoluído nisso? Quer aprender uma linguagem dessa, mas a gente precisa se render. Né? Se a gente quiser paz na Terra, a gente tem que se render. Então, se você for olhar, esse ensinamento precisa de muita humildade. Vai te colocar no teu lugar. Qual é o teu tamanho? Qual é o teu lugar? Então, eu falo que depois disso aqui, eu me ajoelhei diante coisas muito maiores do que eu sabia. Então, a gente descobre que a gente não sabe nada. Eu tive que desconstruir muitas coisas, esvaziar muito meus conhecimentos, porque eu vi que eu sabia muito pouco. E o que eu sabia estava contaminado. Quase tudo nessa terra está contaminado. Por quem? Pelo ego humano, que pega o conhecimento que não é nosso, porque esse conhecimento não é nosso, como nenhum conhecimento que tem é nosso. O conhecimento só é nosso quando a gente pratica.